Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Ó Pai, dá-nos a condição de ver a pessoa do Teu Filho Jesus. 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Só pode ser metáfora. Lógico, a palavra de Deus não cabe na nossa cabeça. O diâmetro dela é infinito. O meu, eu uso chapéu. Como eu posso compreender a grandeza de tudo isto? Essa semana nós fomos surpreendidos com a partícula Deus. Teria sido o bósforo de Higgs. Eles teriam chegado a ela. Ainda não é conclusivo o assunto. Mas seria uma subpartícula do Quaker. Em origem, alguma coisa acima de zero. Mas que daria massa a tudo que existe nesse universo. Uma teoria que foi postada por Peter Higgs, 1964, por aí assim. Toda a nossa preocupação é como é que isso surgiu, como que tudo isso surgiu. Como é que existe matéria? De onde vem matéria? Os cientistas estão trabalhando, feito loucos, tentando fazer equações. É muito interessante que a Bíblia é um livro basicamente matemático. Vou dar só uma palhinha aqui. O Dr. Christian Shen, que é um extraordinário físico e também estudioso da palavra de Deus, ele tem um livro sobre a matemática na Bíblia, e ele pega a primeira frase do primeiro versículo da Bíblia. Em hebraico tem 28 letras. Bereshit bara Elohim Hashamayim ein Haeres. No princípio criou Deus os céus e a terra. E faz a soma de todas as letras. Cada letra tem um número. E descobre que tem ali a multiplicação de dois números pares. 3, 7, 7, 3. Todo aquele capítulo é dividido em 3, 7,
10 e 12. 3 é o número de Deus, 7 é o número da perfeição, 10 é o número do governo de Deus na terra, 12 é o número do governo de Deus no céu. Ele usa com tanta maestria a matemática para mostrar a questão do fóton, ou da luz. Porque logo o verso seguinte da Bíblia, do primeiro versículo, diz assim: e havia trevas sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois diz assim: e a terra tornou-se, ou ficou, ou era, como a maioria das traduções coloca, mas, segundo Pember, a melhor tradução seria: tornou-se sem forma e vazia, como se fosse um caos, um cataclisma, um hecatombe que aconteceu na terra, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. Domingo passado nós falamos aqui que água não tem nenhuma referência bíblica de que as águas tenham sido criadas. Não há nenhuma referência, pelo contrário, diz que todas as coisas surgiram da água pela palavra. E água nós só encontramos no trono de Deus e na terra, por enquanto. E trevas indicam que houve alguma cataclisma, alguma coisa. Seria a queda luciferiana. E aí um novo começo, haja luz, e houve luz. E esta luz seria a partícula que bate entre o nêutron e o elétron e dá esse choque, gerando massa. Acharam a partícula de Deus? Provavelmente. Mas acharam Deus? Essa vai ser a outra pergunta que a Aninha Berg fez no jornal Hoje, no dia 4 de julho. Por falar 4 de julho. É muito interessante. Exatamente no dia 4 de julho. Mas aí é para pesquisadores de tempo. Não é para nós hoje. Voluntariamente já vimos o povo de Deus, é um povo que não tem cabresto. No dia do seu poder já vimos que é o dia que está ligado entre os dois vetores, a cruz e a ressurreição. O tempo do poder de Deus, o maior poder do universo. Quando Deus se tornou menor do que a subpartícula de um bóson de Higgs, porque ele, sendo todo criador, se fez dependente para gerar vida. No dia do seu poder, um Deus que morre, mas que a morte não o domina, ele ressuscita. É alguma coisa extraordinária. Com santos ornamentos, já vimos aqui a roupa trocada, o guarda-roupa trocado daqueles que foram alcançados, que tiraram a sua justiça própria. Aquela roupa fedida, que cheira trapos de imundícia, que cheira panos de menstruação de 3 dias, que é a justiça própria, que deixa as pessoas doloridas, sofridas, porque tem que defender-se perante a opinião pública. De acusações que às vezes não são verdadeiras, às vezes são verdadeiras, mas eu tenho que me defender porque eu não tenho suporte suficiente para me aguentar neste mundo de acusações. Eu preciso ser forte. Então, esses santos ornamentos aí, que coisa mais gostosa, você, no dia que você não precisar se defender mais e não ser roubado pela energia negativa das acusações que estão tirando a bateria sua ficar vazia.
Recebi um e-mail de um irmão, pastor, que está aí por aí, ele disse, olha, essa mensagem trouxe abertura para minha mente. Eu agora já sei de onde vem o roubo das minhas energias, da ansiedade, do medo, da culpa, da preocupação, das acusações que as pessoas fazem, a gente não consegue nem dormir. Aí eu até receitei o Dr. Junot para fazer acupuntura, para poder pegar um pouco da energia telúrica e cósmica daqui, mas não vai resolver. Vai melhorar, sim, melhora. Mas eu estava falando para minha esposa hoje que a grande energia que nós precisamos é essa que vem do ventre emergido, do ventre da madrugada. Olha só, noite, escuridão, depois da criação vem a luz, e todo o livro aparece 7 vezes, voltando para Gênesis, tarde e manhã do primeiro dia. Tarde é o lugar das trevas, da escuridão. Manhã é o lugar da luz, da ressurreição, da vida. Tarde e manhã, não manhã e tarde. Para nós, a gente sempre pensa em manhã e tarde, mas a Bíblia, não, tarde e manhã. Havia escuridão, vem a luz. Depois da luz, vem as trevas, vai separação entre dia. Depois você gasta tempo somando. Quantas vezes aparece Deus dizendo tudo é bom? Quantas vezes ele diz separa? Quantas vezes ele diz cria? Quantas vezes ele fez? Vocês vão discutir, vão verificar que no livro, só naquele capítulo, a matemática é perfeita, tão perfeita, que nem a construção da pirâmide de Quéops teve cálculos tão perfeitos quanto aquele. Só tem uma mente inteligente por trás para fazer tudo aquilo acontecer daquele jeito. Um Deus de detalhes. E um Deus que prevê uma manhã, uma madrugada, resplandecente, a aurora. Não a aurora boreal, mas a aurora eterna. A manhã permanente. No céu não existe nem sol nem lua. Porque no céu também não tem templo. Porque o Cordeiro é o seu templo. E ele é a sua luz. E nós agora temos que entrar nesse caminho. Vimos também o orvalho da madrugada que caía, que vem do Hermon, que desce. Lá no grupo da terça-feira nós fomos surpreendidos com a revelação graciosa de Deus. E tudo que vem lá do Hermon gera vida para baixo, até chegar no Mar Morto, onde gera morte. O Deus que desce, e desce, e desce ligeiro, até se esvaziar e morrer, para nos dar a vida dele. Para nós sermos libertos daquilo que mais nos torna insatisfeitos. O que nos torna insatisfeitos? Nossa própria vontade. Se você der tudo para uma criança, ela vai virar um monstro. Se você não der nada para a criança, ela vai virar um monstro. Se você fizer todas as suas vontades, ela vira um monstro. Se você não fizer nenhuma vontade dela, ela vira um monstro. Porque a nossa vontade, corrompida pelo pecado, é o nosso maior problema. E nós precisamos ser trocados, cambiados, mudados. E ele está falando que esse orvalho que caiu, que emergiu, ele usa uma expressão como o orvalho emergido da aurora. E aqui que nós precisamos verificar são a sua juventude, a juventude da ressurreição, a turma da ressurreição, o povo da ressurreição, a mocidade da ressurreição, a nova espécie. O velho acabou na sexta-feira. O homem foi criado no 6º dia e foi crucificado no 6º dia da semana.
Morreu? Morreu. Acabou. Sábado é tempo de descanso. O primeiro dia da semana da ressurreição é uma nova raça, é uma nova origem, é um novo povo. É o povo da luz. Não é mais o povo das trevas. É uma nova raça. Que raça é essa? É a juventude que nunca envelhece. Ainda que o homem exterior corrompa. O homem interior, renovação. Por que é renovação? Porque ele é alimentado pela misericórdia. E a misericórdia do Senhor, ela é recorrente. Ela se renova cada manhã. Se somos misericordiosos, somos da juventude da ressurreição. Se somos vingativos, cobradores, ainda pertencemos ao velho sistema de Adão. Ainda não mudou. Os misericordiosos alcançam mais misericórdia. Estão no reino da misericórdia. Aqueles que se magoam e se ressentem, magoar todos nós vamos ficar magoados. Agora, o que vai determinar é exatamente qual é a fonte que vai dar força a você e a mim. E da aurora serão os teus jovens. Nós vimos também domingo passado que aquele texto lindo, mas a vereda do justo. Lembra-se dele? Como é que diz aí? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. A vereda, o caminhar do justo, a avenida do justo, o carreiro do justo. Pode usar a linguagem que você quiser para traduzir esse texto. O andar do justo vai ser assim, de luz em luz, de luz em luz, iluminado, iluminado. Agostinho gostava muito dessa expressão. O cristão é um iluminado. Ele estava nas trevas e foi alcançado pela luz. A luz do conhecimento, da vida, do perdão. Se o nosso evangelho está encoberto, diz Paulo, é para os que se perdem que está encoberto. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Termina? Da face de Cristo. A luz do evangelho. O reino de Deus é um reino de luz, de iluminação. Eu não acredito nesse tipo de luz que nós entendemos assim. É muito mais do que isso. Porque daqui para o Sol, a velocidade da luz levaria 8 segundos, a 300 mil quilômetros por hora, por segundo. Que se por segundo daria 8 minutos para a luz chegar aqui, né? 8 segundos. 8 minutos, 8 segundos. Multiplica 150 vezes 300 mil, aí dá. Vem lá. É por aí assim. Na verdade, a velocidade é 299.792.345 metros por segundo. Como é que você sabe isso? Porque eu vi há pouco no iPad.
É uma velocidade, é uma luz que tem um movimento. Essa luz que ele está falando ali é uma luz inacessível. É a luz que gera a luz. E disse Deus, haja luz. Mas aquele que disse haja luz é a própria luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, não é luz só de visão, é luz da vida. Sabe como é que eu poderia traduzir isso para uma mente mais contemporânea? Deus é energeia. O que é energeia? O nome está parecido, não está? Deus é energia, ou poder. É a própria essência do movimento, da ação. Deus é luz, e não há nele treva. Não há nele nenhum empecilho. Esse Deus que é luz veio ao mundo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Aliás, 19, 20 a 21. Vamos ver. 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Arguidas. Não erga as obras, não, só argua. Ainda era no tempo que se escrevia arguidas com trema. Essa versão aqui precisa ser atualizada. Porque o trema já caiu. Exatamente como o homem caiu, o trema caiu por uma ordem de uma turma que está sendo discutida muito seriamente sobre essa questão da língua portuguesa, que é a última flor do Lácio, inculta e bela, e que agora nem bela mais é. Ficou só inculta. Vamos lá. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Essa tradução deixou um buraco, porque são feitas através de Deus, diz a versão brasileira, chamada TB. Porque são feitas em Deus, outra versão. Vamos voltar um pouquinho para o verso 19. Quem foi que veio ao mundo? O julgamento é este. O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Toda obra humana praticada pelo homem, sejam elas retas ou tortas, são más diante de Deus. Porque elas são feitas por um ego voluntarioso que quer a glória para si, e ele não pode suportar o desprezo das suas obras. Daí elas serem envenenadas pela ação do maligno. As obras humanas são más. E nós não gostamos quando alguém fala mal
das nossas obras. Então, quem pratica, verso 18, todo aquele que pratica o mal, aborrece o quê? A luz. Por que ele aborrece a luz? A fim de não serem arguídas as suas obras. Porque a luz vai mostrar a nossa sujeira, o nosso egoísmo, a nossa vanglória. A luz mostra. O homem que está na cátria, no buraco, tirando carvão lá embaixo, no escuro, ele não se vê. Mas quando ele sai ao sol, ele vê que está todo sujo. A luz nos expõe. Mas ela não nos expõe para nos julgar, não. Ela vai nos expor para nos limpar. Deus não está esperando nada de você. E você precisava sair de dentro do buraco e vir para a luz, porque na luz você vai ser curado. Na tua luz nós vemos a luz. Na tua luz nós seremos curados. A maior parte das doenças que nós temos, elas vêm de um espírito abatido que enfermiza a alma e adoece o corpo. Como é que é essa regra? O espírito se esconde. E ele fica abatido porque ele tem medo do lobo mau. Ele tem medo do julgamento, então ele não pode se expor. E ele só pode se expor no lugar onde tiver amor. Sem amor, existe pressão. Nenhum filho conta para o pai o caso de ter feito uma desobediência se ela não sabe que o pai o ama. Eu já contei aqui, essa é muito simples, o pastor Abuchaim tinha 3 filhos e um deles quebrou a sanfona dele. E ele perguntou, quem quebrou a sanfona? Você acha que alguém vai dedar? Não aparece. Botou os 3 sentados ali e existe um pacto. Porque se fui eu, o outro me dedar, na vez dele ele vai sofrer. Então existe um pacto de relação. Adão e Eva fizeram isso lá no jardim. E esse é eterno. Aqui na terra, enquanto um tiver num sindicato qualquer, você vai ver. Ninguém conta. E lá foi, quem quebrou a sanfona? Ninguém. Um deles, muito esperto, disse o seguinte, se o senhor perdoar, eu digo quem foi. E o pastor Abuchaim disse assim, este sabe o que é graça. Porque ninguém se expõe fora da graça, fora do amor, fora da misericórdia, fora da benignidade, fora da fidelidade de Deus. Ninguém se expõe. Aí ele disse, está perdoado. Aí o criminoso apresentou-se. Ora, se Deus, a luz veio ao mundo para me aceitar pela sua realidade, quando ela me mostra podre, mas ela me acolhe. É um diagnóstico perfeito e uma terapêutica absoluta. É aceita. O que acontece? Eu vou ser curado de dentro para fora. O que foi que aconteceu com Cã, o filho de Noé? Ele viu o pai pelado, e algumas versões são mais radicais ainda, diz que ele abusou do pai e expôs isto. Os irmãos, sem Jafé, puseram uma capa e cobriram o pai. Não encobriram, mas cobriram. Porque a graça de Deus não encobre o pecado. Ela cobre. Ela põe sob responsabilidade e nos liberta. Esses são os filhos da madrugada. Essa é a turma da ressurreição.
É a turma que foi liberta e que não tem mais medo de pecado e não expõe pecado. Porque o pecado já foi vencido na cruz do Calvário. Ele não vai agora tripudiar como urubu em cima da carniça. Essa semana eu fiquei muito compungido com um simples fato. O cachorro do meu sobrinho, não é o cachorro do meu sobrinho, o cachorro que era do meu sobrinho, morreu. E ele tratou esse cachorro com tanto cuidado, eu cheguei para ele e dizia assim, filho, esse cachorro está sofrendo. Ele é veterinário. Dá um letal para ele dormir. Mas ele tinha tanto amor por aquele bichinho. Ele sofreu. Na noite que morreu, ele veio e colocou o cachorro do lado dele, passou a noite o cachorro, aí deu um remédio, uma injeção, e ele dormiu e o cachorro morreu. Mas ele chorou, o pai dele me contou, ele chorou, eu falei com ele hoje, ele disse, chorei, tio, eu estou com uma saudade. Saudade de um bichinho. Aquele bichinho, ele não tinha pecado. Mas nós temos pecado. E a pessoa que passa desse mundo sem conhecer esse furor da madrugada, é muito mais sério, irmão. Às vezes nós não temos sensibilidade para dizer, gente, a luz veio ao mundo. As pessoas têm medo da luz e se escondem, mas a luz não veio. Veja o verso 21, como ele diz. Quem pratica a verdade não é quem pratica o bem. Não é bem contra mal. Ele diz que quem pratica o mal foge da luz. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque estas obras foram feitas por Deus. As obras de Cristo na cruz. As obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. As obras da aceitação incondicional de Deus para você e para mim. Nós fomos aceitos em Cristo Jesus. Nós fomos aceitos e Ele não desfaz a sua aceitação. Aquele que foi aceito forever and ever. Amen. Eu gosto do aleluia de Handel. Ele repete, aleluia, 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 amém, amém, amém. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Jesus é a luz da madrugada para o conhecimento, é a luz da vida. Quer ver? João 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Luz da vida. Será a partícula de Higgs? Eu sou a luz da vida. Que vida? Zoe. Mas também posso admitir bios. A origem de tudo é Ele. A energia vital. A partícula, subpartícula da subpartícula, não importa o tamanho dele, tem todo o poder. Eu estou dizendo que há um Deus que se interessa por você, criatura. Que investe tudo para você não viver com culpa, porque Ele levou todos os seus pecados lá na cruz. Nós cantamos isso aqui ainda há pouco, mas isso aí é pouco para muita gente que é estúpida, o suficiente de viver enclausurada dentro de uma,
Outro dia um menininho disse assim, esse pastor está zangado quando ele fala daquele jeito. Não, meu filho, se você estiver por aí, não estou zangado, não, eu estou enfático. E muito enfático. No dia que eu perder essa ênfase, eu quero morrer. Para dizer, gente, nós temos um Deus que se interessa por bagulhos. Um bagulho como você e eu fomos aceitos. Isso chama uma turma que sai da madrugada com roupas limpas, não aquelas roupas que nós já vimos aqui do sumo sacerdote Josué, que estavam sujas de Babilônia, sujas de humanismo. Vocês escutaram o que eu quis dizer? O humanismo fede. O amor de Cristo cheira. Tem bom perfume. Perfume de aceitação. Não tem, toma lá da cá, você fizer isso, você vai ter isso. Não! Isso aqui é um negócio lindo. Você é filho da luz, você é filho da madrugada. É uma turma nova que tem uma visão nova. Vamos ver João 12, 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus chega para os judeus, para o pessoal que alguns haviam até crido nele, outros estavam fazendo negócio, creram, mas se escondiam porque tinham medo dos religiosos da sinagoga. Ficava se escondendo. Antigamente, aqui nessa igreja, quando eu cheguei aqui, tinha gente que ia no cinema no domingo, escondido, porque tinha pastor que ia fiscalizar se ele ia no cinema. Tem gente que jogava futebol escondido. O futebol era pecado, o cinema era pecado. Não é verdade, Edna? Você daquele tempo, não é verdade, Joaquim? É verdade. Olha lá, o pessoal está se sacudindo a cabeça. Porque para nós pecado são desobediências legais e religiosas. E pecado, na Bíblia, é não crer em Jesus. Ele disse, quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Algum tempo atrás eu li aqui a história de Nietzsche, Frederico Nietzsche, que foi considerado um ateu à toa e bateu forte contra a religião. No final da vida, ele disse que ele enlouqueceu. Naquele final da vida, quando ele estava louco, ele disse assim, venceste, Galileu. O meu anticristo será uma pálida ideia diante da tua ressurreição. Mas olha só... Quem sabe ele vai estar lá na porta do céu me esperando. E eu vou ter uma grande alegria de dizer, olha Nietzsche, eu li o seu livro, Assim Falava Zaratustra, não me influenciou em nada, mas me influenciou muito você dizer, venceste Galileu. Parabéns. Nós vamos ter muitas surpresas, gente. Tem muito religioso que vai ficar no caldo. Aliás, outro dia me contaram uma piada dessas interessantes. Vale a pena. Um cara subiu, chegou no céu e viu o pessoal muito alegre, muito disposto. Aí ele disse assim, esse pessoal aqui, eu vou ganhar um bom dinheiro vendendo cerveja aqui. Aí começou a vender cerveja e um dia vendeu todo o estoque. Se aqui todo mundo bebe cerveja, no inferno deve ser uma coisa, beleza, vou para lá. Pediu Pedro para licença para descer até o inferno, levou um estoque grande, e chegou lá, aquele calor, e ele começou, final do dia, nem uma latinha. Ele chegou para o seu dono lá do inferno, chegou para ele e disse assim, escuta, que negócio é esse aqui? Lá no céu eu vendi todo o estoque que tinha, eu trouxe um estoque dobrado, aqui ninguém compra. Ele diz, aqui só tem crente.
É verdade. É verdade. Lá no céu só tem filho de Deus e foi liberto. Não tem nenhum católico, nenhum batista, nenhum presbiteriano, nenhum metodista, nenhum assembleiano, nenhum budista, não tem nenhum destes, nenhum deles está lá. Só tem filho de Deus lá. Aqueles que nasceram de novo por meio de Cristo Jesus, a ponte à luz. No inferno está cheio de religião. Você vai encontrar de tudo lá. Porque o único pecado que impede um homem entrar no reino de Deus é o pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando você coloca-se nessa posição que ele é a luz, enquanto tendes a luz, crede na luz. Para que vos torneis filhos da luz. Disse Jesus estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. É preciso de revelação, irmãos, para a gente ganhar essa expressão de filhos da madrugada, filhos da luz, filhos de Deus. Eu queria que a gente lesse ainda Efésios 5:8. Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Filho da luz não se oculta, não se esconde, não finge. Ele sai, a luz vem, ilumina o seu rosto, ilumina o seu coração. Se sujou, ele limpa, ele purifica. Não fica nenhum pecado. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Coisa linda, não é? Nos purifica. Ah, que luz! Por que muitos de nós sofrem aí, não se esconderijam? Porque tem medo de se expor. Outro dia um rapaz chegou para mim e disse: Pastor Glênio, o senhor podia ter um tempinho para a gente conversar? Vamos. Ele disse: o senhor não se escandaliza se eu lhe disser umas coisas? Ele disse: no amor de Deus não existe escândalo. Ele disse: pastor, eu sou homossexual. Eu disse: e daí? Não, mas eu sofro com isso. Eu digo: e daí? E eu não sei como é que eu faço. Eu digo: e daí? O que você quer? Não, eu queria não ter essa natureza que eu tenho. Se você não tem, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus já levou a sua natureza e a minha lá na cruz. Já foi. Olhe para ele. Você está olhando para o seu umbigo. Homossexualismo, esse que gosta de criança, pedofilia, quais são os crimes mais hediondos hoje? Matar marido e botar dentro da mala. O que é mais pesado agora? Me arranja um outro mais pesado. Não, eu tenho um mais pesado do que todos esses aqui. Político que rouba o dinheiro e não constrói hospital para cuidar de criancinha. Este é, para mim, o serial killer mais profundo que existe nesse Brasil. Estou falando mentira? Não é aquele que mata 26 mulheres lá em São Paulo. Esses que estão em Brasília,
Outro dia estava lá em Brasília e um taxista falou para nós, ele disse assim, falam mal que Brasília tem a lama, mas eles vêm lá do estado de vocês. Eu disse, o senhor está certo. O senhor está certo. É lá dos nossos estados mesmo que vem essa turma toda. Nós mandamos para lá. Isso é a mesma coisa que se diz de seminário. Diz que lá o seminário está cheio de incrédulos, mas quem manda é a igreja. Eles saíram das igrejas para lá. Fomos nós que mandamos. Andai como filhos da luz. Né? Você fez alguma coisa? Vem cá. O Deus da graça já fez a obra perfeita. Já libertou você. Já carregou o seu pecado. Já tirou o seu problema. Nós estávamos lá em Brasília. E eu até já falei isso aqui. O rapaz era um pastor. Ele estava com culpa, porque ele casou com uma mulher bonita e a sogra também. E ele tinha relacionamento com as duas. Até o Caio disse assim, vai lá no meu blog, lá no meu e-mail, você vai ver o tanto de sogra. Põe a palavra sogra que você vai ver o que tem lá. Histórias de sogra. E a mulher morreu depois de 3 anos de casamento e agora ele está numa culpa neurótica. Isso agora você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Um pouquinho mais. Já contei esse caso, que esse é um dos casos preferidos meus. Aquele advogado que desceu na rodoviária no estado de São Paulo para fazer uma precatória. Estou certo esse assunto? Precatória. E ele, ao descer, viu uma criança, um menino de uns 8 para 9 anos, com uma mala grande e o menino ia tropeçando nas pernas. Ele olhou para aquele menino, deu uma risadinha e achou. E foi, logo na frente tinha um hotel. Ele procurou o hotel, está preenchendo ali no birô os seus dados, quando uma voz veio ao seu ouvido dizendo assim, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ele disse, meu Deus, o homem era um crente. Meu Deus, eu podia ter ajudado aquela criança. Eu não ajudei. O moço, deixa as minhas coisas aqui que eu vou procurar. E saiu procurando o menino e o menino tinha sumido no meio da multidão. E sumiu, desapareceu. E ele voltou para o hotel, tornou preencher e a voz agora apareceu de novo. Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É um texto de Mateus 25, Jesus falando que você, quando fizer a uma pessoa, você está fazendo a Jesus. E aí a coisa começou a crescer dentro dele. E aí ele dizia, Deus, o Senhor me perdoa por eu não ter feito, não sei o quê. Mas a agonia, não dormiu aquela noite, foi para casa, voltou, procurou o pastor dele, o pastor orou, o negócio não sumiu. Aí chamaram uma junta de pastores, juntou um grupo, não sumiu. O negócio é longo, eu não vou cortar aqui. Esse homem ficou 7 anos dentro da psiquiatria, tomando remédio e acusação, com um texto da palavra de Deus, e aquela acusação, até que ele não estava mais, tinha que fazer sonoterapia, até que um dia o pastor Abuchaim chegou na igreja dele e ele foi ouvir o pastor Abuchaim. E depois da pregação ele contou toda essa história para o pastor. E o pastor chegou e disse, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando o senhor chegou ali no hotel, estava preenchendo e ouviu aquela voz, o senhor acha que cometeu um pecado? Se cometia um pecado. E quando o senhor saiu para procurar o menino, se o senhor achasse o menino e levasse a mala do menino, o senhor despecaria? O senhor iria desmanchar o pecado? Quem foi que desmanchou o seu pecado, meu amigo? Não foi Jesus?
Não foi o seu sangue derramado que nos purifica de todo o pecado? Aí diz que ele bateu a mão na testa e diz, meu Deus, onde é que eu estava esses 7 anos? Estava na sua justiça própria, meu filho. Tentando se justificar pelos seus próprios atos. E não se apoiando na justiça de Cristo. O que você quer agora? Ele disse, eu quero a justiça de Cristo. Então, vamos orar aqui. Senhor, eu me arrependo da minha justiça e recebo a tua justiça. Uns 2 meses depois, o pastor Abuchaim disse que aquele homem chegou lá em Presidente Epitácio, onde ele morava. E aí ele disse assim, fez aquela festa. Hoje à noite eu vou pregar lá em Kaiowá, que era a igreja onde ele era pastor. Você vai lá. E o pastor Abuchaim tinha essa mania. Chegava assim, na hora, e dizia assim, agora você vai fazer a pregação. Aí levantou-se e fez. Ele diz, a maior mensagem que eu já ouvi na minha vida sobre um sangue mais precioso do que o sangue de Abel. Essa é a luz que veio para purificar, para tirar o peso. É a turma da madrugada, que não precisa viver de culpa. Não precisa viver de vergonha. Vergonha. Eu já tive aqui nesse gabinete um bocado de gente, mas uma dessas foi uma moça. Ela chegou e disse assim, eu escuto eles gritarem, eles gritam no meu ouvido, pastor, eles gritam. Eles gritam e eles quem? Eles gritam, eles dizem que tem ódio de mim, eles quem? Eles gritam, pastor, eu não consigo mais. Quem? Os abortos que eu fiz, são 3 filhos que eu matei. Sim, filha. Eles gritam. Mas tem um grito lá no Calvário que não quer me calar. Tudo está consumado. Seus pecados foram colocados em Jesus. Você é filho da luz. Andai como filhos da luz. Precisa sair desses escuros. Tem que sair dessa noite tenebrosa. Pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem de madrugada. Vem ao romper da aurora, vem, o Senhor Jesus ressuscitou. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:5. Que coisa linda. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Coisa linda, né? Somos filhos do dia, somos filhos da luz, somos filhos da madrugada, somos filhos da ressurreição, somos filhos pelo Filho e colocados no reino do Filho do seu amor, onde nós temos a aceitação incondicional. Para mim, este é um dos, vou terminando aqui com essa história, um dos casos que eu gosto muito, porque ela ilustra, eu vou dizer assim, pinacoteca, o cara tinha uma das mais ricas pinacotecas lá em Londres. Ele tinha alguns quadros famosos de Renoir, de Rembrandt, de Mondrian, tá. E tinha um único filho. Há quadros que valiam, Van Gogh que valia, foi até esse Van Gogh foi vendido depois, anos mais tarde, por 60 milhões de dólares. E sei que eram muitos quadros. E tinha um único filho. Mas o filho foi chamado para ir para a guerra. Ele foi para a guerra. Na Inglaterra não tem essa história, não.
Não tem filho de seu coronel que não vai para a guerra, não. Estados Unidos, a turma vai. E lá foi o rapaz para a guerra. Ele fez amizade com um menino que ficaram muito amigos lá durante a guerra. E num dia lá, tiroteio, o rapaz foi morto. E o amigo deste jovem rico tinha ouvido muitas histórias e que o pai tinha uma pinacoteca e que tinha muitos quadros, resolveu fazer um quadro. Ele fazia pinturas, depois que veio da guerra, fez um quadro do rapaz, do amigo. E chegou lá um dia, bateu palmas e o camarada, palmas é a forma de dizer para aqui para nós. Entrou, conversaram a conversar, e ele disse, olha, eu sou amigo do seu filho, estive com ele na guerra e tal, e tal. E ele amava muito o senhor, amava demais. E eu quis fazer uma homenagem. Eu não sou nenhum pintor famoso, mas eu queria o último retrato do seu filho. Eu me lembro dele, então eu quis trazer para aqui. O senhor faz dele o que o senhor quiser. O homem viu o retrato pintado pelo rapaz, não tinha nenhuma expressão. Mandou fazer uma moldura muito bonita e botou o quadro lá num lugar. Por causa da tristeza, pouco tempo depois ele morreu. Já era os anos de 60 e pouco, ele morreu. Os quadros deveriam ser leiloados pelo testamento dele, porque ele não tinha, e aquele dinheiro ser revertido para uma fundação. Então eles levaram os quadros, né, todos lá no dia prazado. Abriu-se o testamento, lá o negócio, e começaram a ler. Bem, o primeiro quadro a ser vendido é o retrato do filho. Quem dá mais? Dando. Quem vai? Ninguém quis. Retrato. Tinha valor? Tinha valor comercial? Tinha valor para o pai. Ninguém. O camarada levantou a mão e disse, dou 100 libras. Eu não estava aparecendo. 100 libras. Quem dá mais? Quem dá mais? Vendido? 100 libras. Era o jardineiro da família. Seu nome aí e tal. Muito bem, vamos. Bem, o leilão está encerrado. Quem comprou o quadro do filho, leva tudo. Que surpresa agradável, né? O jardineiro ficou rico, porque ele depois fez um leilão e vendeu todos os quadros. Muito bem. Quem tem um filho, tem tudo. Tem a luz, tem a vida, tem a libertação. Não tem vergonha, não tem culpa, não tem medo. Quem tem o filho, tem tudo. É a turma da madrugada. Quando a gente voltar, a gente vai continuar falando desse assunto que é tão lindo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.